Na verdade, os nossos comportamentos, eles são consequência daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, das emoções. Deixa eu explicar essa história, eu comecei de trás para frente, mas as nossas emoções é como o cérebro recebe, a partir dos estudos de Damásio, a emoção é como o nosso cérebro percebe as informações que chegam por meio dos estímulos. O que a gente ouve, o que a gente enxerga, o que a gente sente de cheiro, né, o olfato, essa informação chega no nosso cérebro e rapidamente esse cérebro tem uma reação. Isso é emoção. Sentimento é o que eu penso sobre o estímulo. E comportamento é o que eu decido fazer a partir daquilo que eu pensei. Eu gosto sempre de dar exemplos, Darlete, porque fica mais fácil de entender toda essa história. Então, por exemplo, eu escuto um barulho muito forte atrás de mim. E aí, a primeira reação que o meu cérebro vai ter é fazer com que o meu coração acelere, taquicardia, vai me levar a ter uma quantidade de adrenalina sobre os músculos, caso eu precise correr. Isso é emoção. É a primeira reação, acontece em segundos, é visível o que acontece no nosso corpo. A partir de então, esse barulho, ele vai passar por uma interpretação. E a interpretação é um cachorro. Então, se é um cachorro, eu vou precisar me preparar para correr ou lutar. Ok? Foi o que eu pensei. É um cachorro, então qual é o comportamento que eu preciso ter? Correr. Então, o que eu pensei sobre um cachorro é o sentimento. Agora, vamos dizer que foi um barulho, também taquicardia, tudo igual, só que eu reconheço que é um amigo que chegou por trás e gritou. Então, eu penso, puxa, foi o meu amigo, então eu não preciso nem correr e nem lutar. Eu viro, dou um abraço e falo assim, puxa, você me assustou de novo. Então, o nosso comportamento é a resultante do que pensamos sobre os estímulos que recebemos do meio. E aí, e é muito interessante, nós vamos construindo quem somos, o nosso repertório comportamental, a partir desta leitura que fazemos dos estímulos que recebemos. Por isso que a gente sempre fala, olha só, talvez hoje algumas pessoas vão mudar o seu conceito. A gente não modela, a gente não muda emoção, a gente não deveria atuar assim. A gente tem que atuar sobre o que eu vou pensar sobre o estímulo e a partir de então como eu vou me comportar. Porque o que nós falamos em neurociências é que as emoções, elas são o arcabouço, o substrato necessário para o repertório que precisa ser criado em mim para sobrevivência e adaptação. As emoções básicas, raiva, tristeza, alegria e medo, e tem outros desdobramentos, essas são as básicas, de acordo com Damásio, essas são as básicas, eu preciso senti-las, eu preciso vivenciá-las, porque a partir delas é que eu vou criando um repertório de comportamento. Então a gente não muda emoção, porque é a forma que o cérebro recebe esse estímulo do meio, para que ele possa ir atrás de informações para ter o comportamento mais adequado. Onde a gente atua? Sentimento. E quando a gente atua no sentimento, a gente muda comportamento. A gente vai conversar Muito um pouquinho, bom. só deu um panorama aí sobre essa história. Muito bom, muito bom. Você que está chegando agora, nós estamos aqui no consultório recebendo a doutora Rosana Alves e o tema de hoje é a neurociência do comportamento, já que a doutora Rosana Alves é neurocientista. Como é que então acontece este funcionamento na mente humana para que a gente possa esperar o resultado de mudanças de comportamento? Primeira parte da aula foi: deixa as emoções em paz. Vamos aprender a conviver com elas, nomear, e agora nós vamos começar a atuar a partir do pensamento. Interessante, né? Mas tem muito mais para aprendermos juntos. Vai mandando a sua pergunta lá no nosso Facebook ou pode ser também por meio do nosso Instagram. Vai mandando ali a sua mensagem, a sua pergunta. Nós vamos dar ouvidos para você ainda no programa de hoje, tá bem? Combinado assim? Então fica com a gente, tem muito mais. As suas perguntas aparecem aqui e a gente vai entendendo melhor, porque eu sei que esse é um drama de praticamente todos nós. Alguma dificuldade de mudar um comportamento, é alguém que gostaria de fazer diferente, mas o hábito está enraizado e tem gente que até desiste. Não, eu nasci assim, não tenho o que fazer. Eu acho que tem. Eu acho que tem.
Estou certa disso, na verdade. Volta aqui comigo, Rosana. Vem cá, conta pra gente. Então tá certo. Se eu entender que eu não mudo a emoção, mas eu posso trabalhar a partir dos meus pensamentos, se é que eu entendi bonitinho, como é que então se faz esse gerenciamento aí? Pode tocar o barco que eu quero aprender tudinho e os meus amigos em casa também estão, ó, só ouvidos. E hoje é aquele programa. Se eu falar demais, já vão me escrever. Darleide, deixa a doutora falar. Então tá bom, toca o barco daí. É muito interessante. Então, a emoção é esse repertório fisiológico que a gente não consegue esconder, ok? Então, quando você leva um susto, por exemplo, a taquicardia vai acontecer, esse coração acelerado. Se você ficou com raiva, é a fisionomia, alguma coisa. Se você for olhar os hormônios dessa pessoa, eles estão lá dizendo qual é a emoção que ela está sentindo, né? Vai dar pra gente pista. A gente esconde sentimento. Porque eu posso estar super triste e sorrindo. Entende? Entendi. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, Darlede, eu acho que, e eu me sinto muito à vontade de falar sobre isso, porque estamos aqui todos para aprender, né? E principalmente aprender com Jesus, que é o nosso maior mestre. Então, o que a gente tem muito hábito de fazer, não, eu estou assim, eu não quero mais sentir raiva. Não, não é isso. A raiva é necessária no aspecto de que você foi confrontado, alguém te maltratou, e essa percepção ela é necessária para o nosso cérebro, até mesmo para que nós tenhamos um comportamento adequado. Porque quando a gente pensa na raiva, nós falamos assim, isso é ruim demais, é melhor nem sentir. Não, não haveria nenhum mérito, nenhuma atuação. Olha, agora eu vou para aqueles que vou misturar aí espiritualidade e neurociência, porque para mim não tem nenhuma divisão, ok? Então, assim, não, eu não sinto mais raiva. Então, alguém chega e me afronta, é como se nada estivesse acontecendo, nem acelera o coração, nem nada. Não, isso não é verdade, isso não deve ser assim. Porque pensa, se você levou um susto, se todas as vezes que você levasse um susto, você ficasse calminha, uma dessa é um cachorro que pode te prejudicar. Então você tem que ter essa reação fisiológica. A partir então dessa reação fisiológica, você tem a possibilidade de reconhecer a emoção. E a partir do momento que você reconhece a emoção, você tem melhor condições de atuar sobre ela. Porque quando eu falo, Darleide, assim, não, eu não quero mais sentir raiva, eu não vou mais sentir raiva, a gente começa a camuflar o que a gente sente. E começa a ser Verdade. superficial. Aí, de repente, aparece numa depressão. É verdade. Aparece aí numa alergia. Porque a gente está fingindo que não sente. Então, É nessa hora, Rosana, então nessa hora é preciso também que a gente pense numa atuação bastante honesta da espiritualidade, que você pontuou rapidamente agora há pouco, porque muitas vezes, em nome da fé, a gente camufla uma emoção sem fazer o uso correto desta fé, que não nega, por exemplo, a existência da ira. Como diz a palavra de Deus, irai-vos, mas não pequeis. Não, eu sou de Deus, eu não posso sentir isso, mas eu sou humana. Então, é preciso reconhecer isso e validá-la por conta de sermos humanos, não é? Darleide, parece que a gente combinou a palavra. A palavra é validação. O que eu de fato estou sentindo a partir desse estímulo que recebi. Puxa, foi alguém que chegou aqui ó, no meu ouvido e falou coisas terríveis sobre mim. Mas o que eu vou pensar a partir disso? Essa é a grande questão. Quando eu reconheço e eu valido a minha emoção, eu tenho capacidade de agir sobre ela. Então, assim, olha, me provocou num ponto, me deu uma raiva tão grande que se eu deixasse pelo impulso, eu ia fazer tal coisa com fulano. Mas aí eu decido que ele fez isso, que não é adequado, me deixou extremamente chateada. Mas será que o melhor caminho é ir lá e revidar? Porque eu já fiz isso um dia e não funcionou. Não vale a pena. Eu gosto até de dar algumas dicas para quem sente raiva, porque é um assunto muito difícil para crente tocar, não é, Darleide? Verdade. Quando a gente tem raiva. Crente tem muita dificuldade para falar sobre raiva, porque raiva parece que é uma coisa tão ruim, tão do mal e etc e tal. A grande questão é essa mesmo, olha, ireis, mas não pequeis. Então a raiva, quando alguém vem e me provoca, aquilo vai mexer comigo. Mas aí você reconhece, olha, é raiva. E você pode criar algumas estratégias para diminuir essa raiva.